aí já tentar ver com outros olhos, valeu a minha vinda. Sim. Obrigado. A Bianca Oliveira, minha amada esposa, falou assim, ó, não sei se já foi comentado, mas você estuda a história da pessoa do túmulo, por exemplo, de pessoas não tão famosas, mas que viraram milagreiras? Você comentou um pouco sobre isso, né? Você sempre É uma tenta... pergunta interessante. Não só as milagreiras, né? Eu vou falar das milagreiras, mas eu vou falar antes de um caso interessante, por exemplo. Outra pergunta que me fazem bem é a seguinte, mas você tem autorização para filmar? Né? A pessoa pergunta muito isso, né? Sim. Se é uma pessoa pública, os dados dela já estão expostos na internet, em qualquer lugar. Você sabe a data de nascimento, o nome completo. Por exemplo, o Gugu. Você sabe o nome dele, você sabe o dia que ele nasceu, o dia que ele morreu. Então, não tem essa questão de preservação de imagem. Quando é uma pessoa não pública, né, vamos pôr assim, comum como a gente, aí a gente costuma pedir autorização para a família. Ou, no caso da nossa página, já tiveram 2 casos que a família nos procurou para fazer uma homenagem. É um misto de homenagem e pedido de justiça ao mesmo tempo. Sim. Inclusive, foram casos que foram, assim, top 5 de audiência. Mais likes, mais comentários, mais repercussão e engajamento. Teve um caso de uma moça lá do Mato Grosso, Isabela, uma menina jovem, foi morta por uma colega com um tiro acidental, que segundo ela foi acidental. Mas há controvérsias quanto a isso. E, recentemente, um caso da Hátila, que é uma jovem, era dentista, lá na Bahia, que foi morta por um bêbado, atropelada por um motorista bêbado. E o motorista está solto, então, assim, a mãe é uma leoa na busca por justiça, quer dizer, ela se divide entre o luto de ter perdido uma filha, que era uma pessoa muito bonita, ela é bonita, assim, por fora e por dentro, né, pelo que ela contou a história. E esses posts têm muita repercussão, muita audiência e funcionam. Misto de homenagem e também de pedido de justiça, né? Porque são casos revoltantes e tal. Então a gente estuda antes para pôr. Ou a família pede. E no caso dos milagreiros, a gente pega a história, né? Porque eu não conheço todos os milagreiros, eu conheço aqui de Ribeirão, mas se eu pôr, por exemplo, em Sertãozinho, será que tem algum? Então eu pesquiso antes. Eu tive recentemente, por exemplo, em Jaboticabal, e lá tem um soldado da Revolução Constitucionalista de 1932, que é o Mimi, e ele foi morto, inclusive, por um tiro. E no túmulo dele tem um capacete furado com uma bala, né? Ele é um milagreiro. E eu não conhecia a história dele, então eu pesquiso antes para ver certinho, né? Até para poder transmitir essa história. E a ideia é o seguinte, eu não te contar a história mastigada. Eu te dou o resumo ali, e se você se interessa, porque geralmente as pessoas se interessam, né? Vai e busca mais informações. Porque isso tudo tá no Google também, né? Sim, facilita. Facilita. Agora eu pensei numa coisa, você comentou sobre o Charles Miller, né? Que ele tá sepultado em São Paulo. Isso. Mas ele era inglês, né? Ele era inglês. Você que já viajou vários lugares aí, mundo afora. Você já viu o oposto também, de brasileiros sepultados lá fora? Já vi. Por exemplo, a princesa que você citou no começo, né? A princesa Januária está enterrada em Paris. Nós temos alguns brasileiros, por exemplo, que morreram fora, que ficam enterrados por lá mesmo, que não querem ser trasladados, né? Mas eu acho que o caso mais comum... Tem o próprio Dom Pedro, que o coração dele, vocês sabem dessa história, está lá em Portugal e o corpo está aqui, né? Eu acho que são os casos mais comuns, assim. Normalmente família imperial, né? Que teve que ir embora e ficou por lá. Infelizmente. Ou algum brasileiro que não quer voltar. Sim. Né? Mas famoso mesmo, sepultado lá, não. Sim. Geralmente é cremado, né? Por exemplo, teve o Bussunda, o humorista Bussunda, né? Ele morreu na Alemanha. Na Alemanha durante a Copa. Então ele foi trazido para cá. Ele tá lá no São João Batista. Bem pertinho, inclusive, do Carlos Prestes. Tá ali no mesma linha ali. Essa é a prática mais corriqueira, né? Normalmente o brasileiro morre lá fora, a família... É trazido para cá, né? Às vezes eu não entendo muito bem isso, porque já vi vários casos assim, só nos Estados Unidos, pessoas que já moram lá há muito tempo. Às vezes a família inteira tá lá. E ele quer voltar, mesmo né? assim, eles querem sepultar o corpo no Brasil. Mas não sei, questão de preferência da família, não entendo isso. Ou a história, né, da pessoa, a preferência da pessoa mesmo enquanto em vida.